A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia. Sou Diácono Edson, congrego aqui na igreja Comunidade Evangélica Jesus, Graça e Verdade. Santo Amaro, Vila Calor. Amados, desde cedo que eu estou aqui em casa, estou procurando uma oportunidade para ler esses versículos que eu vou ler agora. Só que, para isso, eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês. Gostaria que vocês me respondessem, gostaria que vocês colocassem aí no título, embaixo, né? Essas 3 perguntas, mas vocês têm que escolher uma, né? Mas antes de eu ler a palavra de Deus, eu gostaria de já estar fazendo essa pergunta. Se nós estamos passando de frente a uma empresa, certo? E aí tá 3 vagas. Vereador, pregador da palavra de Deus, que cobra para pregar, ou coletor de lixo. Não é que eu estou discriminando essas 3 classes aqui, não. É que eu quero que vocês, né, respondam, quero que vocês se envolvam, né, nessa palavra que eu vou estar lendo, né? Qual desses 3 vagas vai ser preenchida primeiro? O vereador, coletor de lixo ou pregador da palavra de Deus que cobra para pregar? Então, quem quiser, deixa aí nos comentários, né? Em nome de Jesus. E vamos aqui na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Sem perca de tempo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 5, né? Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui até o 5 para a gente entender melhor. Que diz, segundo Pedro, capítulo 2, capítulo 2, né? Versículo 1 até o 5. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Então, como a palavra já diz, né? E como houve entre o povo falsos profetas, e haverá também falsos doutores, que introduzirão palavras de heresias encobertamente, né? Como nós estamos vendo nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje não está tendo falso profeta? Nos dias de hoje, muitos não estão introduzindo, não estão colocando palavras encobertamente de heresias, de perdição dentro da palavra de Deus? E nós temos que observar, né? E no versículo 2 diz assim, segundo Pedro 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E muitas pessoas, né, seguirão esses caminhos desses falsos profetas, desses falsos doutores, né? 3. E por avareza, né? E por avareza esses falsos profetas, esses falsos doutores, né? E por avareza farão de vós, do povo de Deus, negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, ou seja, a sua perdição não demora. Quantos aí nos dias de hoje nós não tá vendo
que está fazendo da Igreja de Deus comércio, do povo de Deus comércio, né? Em nome de Jesus. Então, amados, no versículo 4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, esse falso profeta, esses falsos doutores que estão fazendo do povo de Deus comércio, eles estão indo em bem e vai bem. Mas no dia do pagamento, né, Jesus vai dar o pago deles, em nome de Jesus. E no versículo 5 diz: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, por que Deus guardou a Noé, a família dele? Porque Noé era pregoeiro da justiça. Você que é pregador, você que é pastor, você está sendo pregoeiro da justiça? Você está pregando a verdade? Você está falando a verdade? Porque se você está sendo pregoeiro da verdade, está pregando a verdade, Deus vai guardar você e eu também. Se eu for pregador da verdade, Deus vai me guardar também, né? Em nome de Jesus. Agora, amados, rapidamente vamos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8 até o 10. Nem de graça, o apóstolo Paulo diz, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo? E nós leu aqui, né, no outro livro, que os falsos profetas iam fazer do povo de Deus comércio. E muitos hoje não estão fazendo do povo de Deus comércio, não estão fazendo da igreja de Deus comércio. Mas o apóstolo Paulo continua explicando aqui que eles nem de graça comemos pão ou comeu pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, né, a nenhum de vós, a nenhum de vocês. Os apóstolos trabalhou. Não era porque ele não era digno do salário, eles eram. Mas eles, para dar exemplo para nós no dia de hoje, eles trabalhou dia e noite. Ah, irmão, mas a Bíblia diz que nós que pregamos o Evangelho é digno do nosso salário. Sim, é. Mas qual o salário que você quer ganhar? O que você quer ganhar pregando a palavra de Deus? Riquezas? Fama? Então o apóstolo Paulo diz, né, que nem de graça eles comeu pão de ninguém, né? E no versículo 9 diz: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vós dar em nós mesmo exemplo, para nos imitares. Mas ele fala, não que eles não tivessem autoridade, que eles tinham autoridade de cobrar para os irmãos, né? Mas ele não queria. Mas ele deu exemplo para nós. Dá exemplo para nós. Para nós imitar eles também. Se você é pregador, se você é pastor, não cobre absurdo. Não fique cobrando para pregar. Assim como a Bíblia diz, receber de graça, dá de graça. Se Deus te levantou
como pregador, como pastor, faça a obra dele. Não se preocupe. Que se você tiver falta das coisas, Deus vai suprir, Deus vai levantar homens e mulheres para nós ajudar. Agora, se você ficar cobrando um absurdo, como diz a palavra de Deus aqui, que Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus não perdoou ao mundo antigo, vai perdoar você e eu também? Então, no versículo 10 diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, estava com vocês, os apóstolos, estava com aquele povo, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então o segredo é, mano, nós temos que pregar o evangelho de Deus e trabalhar. Mas quem não quer trabalhar, não coma, não coma. Se você quer comer, trabalhe. Ai, irmão, mas eu fui chamado para pregar o evangelho de Deus. Pregue, mas não cobre absurdo. Não cobre nada, porque se você for pregar o evangelho e não cobrar nada, Deus vai abençoar você da mesma forma. Mas se você for pregar o evangelho de Deus e cobrar, aí você vai estar cometendo um erro que a Bíblia diz para nós não cometer, né? Em nome de Jesus. Então, lembrando, amados, que a palavra de Deus diz que o povo, os falsos profetas, os falsos doutores, estavam fazendo da igreja de Deus, do povo de Deus, comércio. E no dia de hoje, muitos não estão fazendo da igreja de Deus comércio, do povo de Deus comércio também não. Agora vamos ler aqui só um versículo, em João 2, versículo 16. E disse Jesus, né? E disse aos que vendia pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Jesus disse para aqueles cambistas que vendia pombas, objetos na casa do pai dele: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então, amados, quantos aí não está fazendo da igreja de Deus comércio, do templo de Deus casa, né, de vendas, vendendo isso, vendendo aquilo? E aí? Aí Jesus disse para nós não fazer da casa de Deus comércio. Jesus disse para aqueles homens, e Jesus disse para nós hoje também: não façais da casa do meu pai casa de venda, mas fazais da casa do meu pai casa de oração. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Gostaria de que os irmãos que ouvissem, que assistissem esse vídeo, comentassem aí a respeito dessas 3 perguntas que eu fiz. Dessas 3 profissões. Como ia ser preenchida as vagas primeiro? Vereador, coletor de lixo ou pregador da palavra de Deus que cobra para pregar? Aí fica à vontade dos irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a cada dia.